Depois das mudanças trazidas pelo Pacto da Educação, um plano do governo estadual, a educação em Goiás entrou em crise. Enquanto o governo alega que agora está pagando o piso salarial da categoria, os professores reclamam que houve achatamento dos salários e da carreira do professor. E para falar mais sobre esta situação e também sobre a greve deflagrada há quase 2 semanas pelos trabalhadores da educação em Goiás, eu converso agora com a representante dos professores, Ieda Leal, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Goiás. Olá, Ieda. Oi, tudo bom? Bom, Ieda, a gente transmite agora para os nossos telespectadores uma matéria tentando explicar todo este contexto de crise em Goiás e os motivos das reclamações dos professores. O Pacto pela Educação, um programa de governo que tem o objetivo de fazer uma reforma educacional em Goiás, foi lançado pelo secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, em setembro do ano passado. Dentre as medidas propostas por ele está a valorização dos professores, como afirmou o próprio secretário em entrevista concedida à TV UFG no mês de lançamento do Pacto pela Educação. Nós temos que investir muito na qualificação e, em especial, também valorizar mais esses profissionais. Nós temos que acabar com a figura do professor coitadinho. O professor é um cidadão muito competente, qualificado, que trabalha muito, que tem que ter a sua valorização financeira e social, de fato, ocorrendo por toda a sociedade. A principal medida tomada para cumprir esta promessa veio com a Lei 17.508, que entrou em vigor em 22 de dezembro do ano passado. A partir desta lei, o Estado finalmente começou a pagar o piso nacional dos professores, que é de R$ 1.460. No entanto, esta mesma medida alterou o plano de carreira da categoria e, por isso, é considerada controversa. Os professores reclamam que houve prejuízo financeiro e também achatamento dos salários e da carreira do professor. Por isso, os trabalhadores da educação em Goiás deflagraram uma greve geral por tempo indeterminado no dia 2 de fevereiro. Do ponto de vista salarial, de fato, ela é mais que justa. E do ponto de vista da categoria, ela é uma exigência, eu diria, mínima, né? O salário do professor, com os vencimentos que estão sendo solicitados, ele é de fato baixo e muito aquém das necessidades de um profissional cuja a relação com a cultura é de fato elementar, essencial, inerente ao próprio exercício do ofício. Antes, os professores que fizessem mestrado tinham gratificação de 40% do salário. Já os profissionais com doutorado recebiam gratificação de 50%. Com a Lei 17.508, os profissionais que se dedicarem durante 2 anos a um mestrado terão aumento de apenas 10%, enquanto os doutores vão ter aumento de 20% no salário. Foi justamente esse plano de carreira que foi recentemente, de maneira unilateral, alterado pelo governo do Estado de Goiás, tendo em vista o pagamento do piso salarial nacional. É um tipo de visão míope em relação ao que, de fato, necessita um professor no dia a dia na escola. As modificações introduzidas no plano de carreira pela Lei 17.508 de dezembro de 2011, a juízo do Conselho, não beneficiam a carreira. Ao contrário, o Conselho tem receio de que elas signifiquem desincentivo ao aprimoramento, à formação dos professores, que são fatores essenciais para que se garanta o padrão de qualidade da educação, que é um princípio constitucional. Bom, Ieda, você podia complementar essa explicação? Quais são os motivos da revolta dos professores? O que essas mudanças do Pacto pela Educação e da Lei 17.508 trouxeram para os professores em Goiás? Primeiro que é uma grande insatisfação dos trabalhadores em educação por conta da destruição que nós sofremos no que se refere ao nosso plano de carreira. Houve um grande golpe contra os trabalhadores da educação, quando o governo do Estado de Goiás, ele manda para a Assembleia, acabando com a titularidade, que significa incorporando a titularidade
do trabalhador em educação no seu vencimento e reduzindo também a porcentagem da gratificação de titularidade por mestrado e doutorado de 40 e 50 para 10 e 20. Isso é um dos grandes motivos que levou aos trabalhadores em educação a decretar a greve no município, no estado de Goiás. Em relação a essa incorporação da titularidade, Eda, para os nossos telespectadores entenderem o que aconteceu. Vocês antes recebiam essa titularidade, agora ela foi incorporada, ela não vai mais poder aumentar ao longo dos anos e ao longo aí dos cursos e outras coisas que vocês fizerem para incrementar o salário, é isso? É exatamente isso. Quer dizer, nós durante o ano de 2001, nós aprovamos um plano de carreira que dava de fato a questão da valorização e do incentivo para os trabalhadores estudarem e ter incorporado e ter um ganho de fato em cima do seu vencimento. Ao incorporar essa gratificação salarial, ela some, ela acaba. Quer dizer, nós investimos na nossa educação, na formação, fizemos cursos durante o final de semana, num horário diferente das aulas que a gente ministrava nas escolas, e hoje o governo simplesmente pega isso tudo, que é nosso direito, né, que é direito adquirido, que é em torno de 30%, depois tem 40% e tem 50% também, mestrado e doutorado, e incorpora isso no salário e diz que por isso nós estamos ganhando muito bem. Não, nós não estamos ganhando muito bem porque pegou uma situação que é individual de cada trabalhador para incorporar no salário. Quer dizer, esse é o grande golpe e a nossa grande satisfação. Tem outra situação também que nos levou a estar em greve agora, por esses 10 dias agora, e é por conta da questão dos administrativos. Os administrativos hoje, eles ganham abaixo do salário mínimo, ganham complementação salarial. Isso, no mínimo, é uma imoralidade. E a questão do piso, Eda? Hoje o Estado afirma estar pagando o piso nacional de R$ 1.460, mas nem é isso que os professores querem. Os professores querem ainda um pouco a mais que esse piso. Primeiro, o que precisa dizer é que o governo não está fazendo nada daquilo que não é obrigação do governo fazer, é cumprir uma lei. Então, o governo sério cumpre as leis. Né? Um governo sério ele não fica dando golpes nos planos de carreira das pessoas para cumprir uma lei e descumprir a outra. Então, o que nós temos hoje, de fato? Em 2008, nós tivemos a aprovação da lei do piso. O Estado de Goiás demorou a cumprir. Quando cumpriu erradamente. E em 2010, o piso, que deveria ser de 1.024, conforme a AGU, aqui em Goiás era de 1.006. Então, tinha que haver essas correções. Em 2011, nós não recebemos a correção do piso. E este ano era para ser corrigido. A promessa do governador é que ia pagar acima do piso. Ele paga hoje acima de R$ 10, R$ 1.460 para profissionais do início de carreira, que é o grande equívoco. O piso não é para quem está em início de carreira, é para ser aplicado na tabela e aí tendo o efeito cascata para todos os outros profissionais. O que é o P1? É o profissional de magistério. E hoje nós não temos nem concurso para P1 na rede, mas nós temos uma carreira que tem o P1, mas tem o P2, o P3 e o P4, que não foram beneficiados por uma lei que nós lutamos o tempo todo para ser aprovada em 2008, que foi a lei do piso. Tá certo. Bom, Ieda, a gente transmite agora uma pergunta de um telespectador que também está preocupado com a greve na educação e com toda essa crise. Por que no Brasil inteiro, em Goiânia, em toda a cidade, todos os interiores e capitais, os professores têm que fazer protesto para receber o salário digno que é merecido a cada um deles? Primeiro que é o último instrumento que a gente precisa usar para isso, para ter de fato os nossos direitos respeitados. Nós viemos o tempo todo em 2011 tentando dialogar com o governo do Estado de Goiás. E aí, no final das contas, em dezembro, nós tivemos esse grande golpe, porque isso não foi dialogado com a nossa categoria. Isso foi um projeto imposto e mandado para a Assembleia Legislativa, onde eles acabavam com o nosso plano de carreira. A adesão. A cada dia que passa, nós temos
visto que a indignação cresce mais e os trabalhadores têm feito essa adesão. Nós estamos hoje com adesão de 80% da nossa categoria. Isso é um número significativo e o governo sabe disso. Tanto sabe que está aí ameaçando com repressão, chamando para fazer conversas individuais, tentando dizer que estágio probatório não tem direito sim, que contrato pode ser dispensado, usando as piores formas para oprimir o trabalhador e oprimir a nossa grande mobilização. Mas nós estamos seguindo em frente, de cabeça erguida, porque nós achamos que nós precisamos defender o nosso plano de carreira. A outra questão, que eu acho que você coloca, eu acho que é importante, é que nós também precisamos, que a sociedade precisa entender que esse processo é um processo pedagógico, sim, que as pessoas não podem desrespeitar os trabalhadores em educação ao mandar para a Assembleia um projeto que vai tirar direitos já adquiridos. E isso é importante a gente frisar. Nós não estamos fazendo greve porque a gente acha que é bonito fazer greve. Nós estamos fazendo greve porque o governo do Estado de Goiás desrespeitou, violentou profundamente os trabalhadores em educação no Estado de Goiás. E a comunidade, ao saber disso e ter as condições de entender e fazer uma conversa conosco, tem ficado do nosso lado. Agora nós temos a responsabilidade de, assim que terminar esse movimento, de fazer a reposição e chamar toda a comunidade para a gente construir um calendário que dê conta dessa diversidade. Em relação à posição da Justiça goiana, que considerou a greve ilegal, essa posição já foi mudada? O que o sindicato fez também em relação a essa questão legal da ilegalidade que foi colocada aí da greve dos professores? Primeiro que houve, de fato, uma forma de tentar parar com o movimento. A Secretaria Estadual tentou dizer, publicou nos jornais, que a ilegalidade da greve é um equívoco e talvez uma falta de conhecimento das pessoas que estão acompanhando a Secretaria dessa coisa. O desembargador já disse, greve, ela é legalmente e existe uma lei de greve no Brasil. Portanto, a greve não pode se pedir a ilegalidade de uma coisa que é legal. Quer dizer, então isso é uma tarefa até mesmo para que a Secretaria da Educação ela possa estudar mais e instruir mais as pessoas que estão dizendo isso e a informação da forma equivocada para a sociedade. Primeiro, eu acho que presta um desserviço. Então, toda a greve, e nós seguimos todos os preceitos legais da lei da greve no país, e é direito constitucional nosso, sim, fazer greve. O movimento grevista, ele é legal. E uma outra informação que também foi colocada aí pela mídia, de que a PGE teria decretado um corte de ponto dos professores grevistas, ou até mesmo uma exoneração. Isso é real, Ieda? Como que está essa situação? Pode haver mesmo esse corte das pessoas grevistas? Novamente a gente joga a responsabilidade para o secretário da Educação de Goiás, quer dizer, a irresponsabilidade de ficar propagando esse tipo de exoneração. Será que ele não sabe que para exonerar trabalhadores também tem regras, que nós também temos a proteção, que a Constituição diz que esses movimentos eles podem acontecer e nós temos o direito que isso aconteça. Nós nunca dissemos que nós não vamos repor as aulas. Agora, são ameaças construídas por alguém que de fato tem dificuldade em dialogar. Por isso que nós queremos dialogar com o governo do Estado de Goiás, com aquela pessoa que disse que queria ser governador do Estado de Goiás, foi eleito para isso e que a gente acha que deve ter uma postura diferente diante de um movimento que cresce a cada dia. Quer dizer, o desespero da secretaria em ficar querendo cortar os pontos ou exonerar, imagina exonerar um diretor, quer dizer, desconhece o processo todo de concurso público dentro das escolas. Estágio probatório, as pessoas são trabalhadoras da educação. Estágio probatório não é para avaliar se está participando de greve ou não, que é um outro equívoco. Mas nós temos certeza que com essa aula de cidadania que nós estamos dando para a sociedade e até mesmo para as pessoas do governo, que eles possam entender e conscientizar de que o diálogo é o melhor caminho. Não é receber para não dar resposta, mas é dialogar com franqueza, não é passando rasteiras, dizendo que dialogou, mas que manda 2 projetos para a Assembleia para acabar com os trabalhadores em educação. Tá certo, Ieda, eu agradeço muito a sua presença aqui no Conexões. O Conexões agradece que você venha falar com a gente sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço e quero dizer para todo o Estado de Goiás, a greve continua, nós vamos continuar na rua e queremos fazer um pedido aqui, que o governador ele possa de fato nos receber para que a gente possa apresentar a pauta e apresentar depois essa pauta em Assembleia para os nossos trabalhadores, das respostas que o governo tem para dar para as nossas reivindicações e que aí de fato nós poderemos retornar para a sala de aula, mas depois de um grande debate com o governo do Estado de Goiás.
Tá certo. Bom, e uma última informação a respeito da greve dos professores. O Conexões procurou o secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, para que ele desse a versão oficial sobre a crise na educação e também a greve, mas, no entanto, nós não conseguimos uma entrevista com o secretário. E no próximo programa, o Conexões vai falar sobre o recadastramento biométrico. Se você ainda não fez, fique ligado no próximo programa e participe também por meio das nossas redes sociais ou mandando um e-mail para o Conexões. E no próximo bloco você acompanha uma matéria sobre o Rally da Solidariedade, que durante o feriado de carnaval vai distribuir brinquedos, alimentos e outros donativos para comunidades carentes. E você confere também uma matéria sobre o Carnaval de Rua em Goiânia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. E o Conexões já está de volta e em clima de carnaval. Você confere agora uma matéria sobre um bloco de rua bem irreverente, que reúne artistas de rua e também artistas circenses.